Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Moura e eu vou dar continuidade a um tema que estava um pouco esquecido aí, que eu tinha esquecido um pouco, que são as festividades astecas. Eu vou trazer mais três, de 3 meses aí, de tantos milhões de meses que tem na 18 astecas, falar um pouquinho sobre a cultura do que está e do que vem estando, vamos dizer assim, agora das festividades. Então, vamos lá. No caso, é que a parte 5 já. Isso mesmo. Então vamos lá. Bem, o primeiro mês que eu vou começar dando continuidade lá no último mês é Tlaxotimaco, ou Tlaxotimaco, Tlaxotimaco, enfim, eu acho que é Tlaxotimaco. Eu prefiro que fosse Tlaxotimaco, mas tudo bem. É o nascimento das flores. Pelos registros mais antigos, aí é de 22 de julho a 10 de agosto, né? Dando continuidade ao mesmo padrão que eu estava seguindo antes, né? Porque alguns desses mudou a data, aparentemente adaptaram aí a data por questões de calendário. O calendário da gente também sofreu com isso em alguns momentos, tá? A festividade que acontecia nesse mês era para Huitzilopochtli, Yaxcoatl, também chamado de Yaxcoatl, que é o senhor dos mercadores ou nariz comprido. No caso, Yaxcoatl significa senhor dos mercadores e Yaxcoatl significa nariz comprido, que é justamente para fazer referência tipo a bússola. Ele é ali a referência para os mercadores, vamos dizer, aquele que protege os viajantes que estão viajando para fazer comércio. E essa festividade era bem tranquila. Essa festividade, ela basicamente acontecia com estátuas, né, com estátuas que eles faziam para essas divindades e colocavam flores neles, como um colagem de flores, uma coisinha assim. Também tinham muita comida nessa festividade para poder celebrar a época da colheita e tal, aquele negócio todo. E eles dançavam por muito tempo. Eles dançavam, diz que eles dançavam agarrados, entre aspas, mas sem se esfregar. Eu vi uma descrição em Coração Mexica que eles dançavam com a mão, os homens dançavam com as mãos na cintura das mulheres e passavam dançando, tipo, durante o dia e iam até o anoitecer. Nessa cerimônia era permitido beber bebida alcoólica, né? O Octli, ou Ostli, né? Só que quem poderia beber eram os idosos, como eu já falei em alguns vídeos sobre mitologia asteca, sobre a cultura asteca em geral, que os idosos eram que eram permitidos, além dos sacerdotes, a ingerir bebida alcoólica. Se qualquer outra pessoa que não idoso, não na classificação ali do que eles consideravam idoso, bebesse, eles eram punidos severamente, né? Não se fala sobre sacrifício nem nada desse tipo. Era uma celebração pacífica. E como é muito associado a flores, Xochiquetzal acabou sendo incluída, que é uma das deusas, né, que representa muito a sexualidade, a feminilidade e muita coisa aí para os astecas. Pelo que eu vi de acordo com o Coração Mexica, é dessa forma que é celebrado dessa vez. Também faz essas mesmas coisas, danças, comidas e tal. E também tem a estatueta, as flores, uma guirlanda de flores que dão, só que aí nesse caso incluindo o Xochiquetzal. Eu não vi nem a citação nesse caso esse mês para Huitzilopochtli, tá? Indo para o próximo mês, Xocotlihuetzi e Hueymicauitl. Pronto, saiu. O Xocotlihuetl é a caída dos frutos e o Hueymicauitl é a grande festa dos mortos, que eu falei no vídeo que eu fiz sobre Fiesta de los Muertos, que eu falei sobre esse e falei sobre a outra comemoração. Esse mês, nessas duas festividades, ele acontece de 11 de agosto a 30 de agosto, tá? E as celebrações são as seguintes. Esse é um dos meses que é mais pesado. No caso de Xocotlihuetzi, a caída dos frutos, é comemorado Xiuhtecuhtli, que é o Senhor Turquesa, que é uma das versões de Huehueteotl, que é o deus velhíssimo. Hue velho, Teotl, divindade masculina. Então, Hue repetido, velho, velhíssimo, né? Divindade velhíssima. É o deus do fogo, é o deus que representa o deus do fogo, uma das divindades primordiais da mitologia asteca, tá? Ele era comemorado e era feito um sacrifício para ele, que
É assim, alguns lugares dizem que era o pior de todos, dentro do Azteca. Eu li e eu considero o pior de todos também. Desumano. Eu acho assim, sabe quando você olha e faz, eu não consigo conceber como dá pra piorar isso aqui? Basicamente, tá? A não ser que passasse a não ser mais cerimonial, mas ser você considerado de fato como uma tortura. Porque eles não consideram tortura, né? Não consideravam tortura. Era só uma cerimônia. Mas enfim, eu não vou falar aqui porque senão o YouTube, né? É realmente pesado. E a outra forma que eles faziam também pra comemorar era fazendo o quê? Além de dança, né, obviamente, e tal, comida, eles pegavam uma árvore que tivesse mais ou menos 15 metros e eles colocavam, faziam como se fosse um pau de sebo, e em cima faziam algum alimento, tipo uma broa, uma coisa desse tipo, que tivesse a forma de Xiuhtecuhtli ou de Tepeyollotl. E colocava lá em cima e o povo tentava pegar para ver quem ganhava essa disputa. Só que, obviamente, como era Azteca, deixava todo mundo ir de vez, porque quem se estapeasse, sangrasse, sabe, um empurrasse o outro, aquele negócio todo, estavam nem ligando. Era o normal para eles. Hoje, a adaptação, pelo que eu vi, esse pau de sebo continua acontecendo, porém, organizadamente, um por vez tentando, para não acontecer esse tipo de coisa. E são feitos oferendas de alimento para Tepeyollotl. Huehueteotl, né, como não é citado, mas Xiuhtecuhtli também é representado, seja ou através das oferendas de alimento ou através do símbolozinho da comida com o formato dele. Eu também vi que ainda há alguma espécie de sacrifício, mas é bem sutil. Eu vi que são alguns dias que eles passam furando as orelhas para poder retirar o sangue e melar alguns pedaços de folhas e tal que eles vão jogar no fogo para servir como uma oferenda para Xiuhtecuhtli, que, como eu falei, é uma expressão de Huehueteotl, que é o deus do fogo, tá? Bem, antes de ir pro último, eu espero que estejam gostando, mesmo sendo pesado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá certo? E vamos para o último mês que eu trouxe nesse vídeo. O último mês trazendo nesse vídeo é Otjipanistli, que é a varrição dos caminhos, que vai de 31 de agosto a 19 de setembro. Esse não mudou muito. A diferença é que é o seguinte: nesse mês, as pessoas varriam suas casas e os templos para se preparar para a conversão de energias. Pelo que eu vi em Coração Mexica, existe a forma da expressão ao qual as divindades femininas que são de fertilidade, que estão ali para enaltecer, como Xochiquetzal, no primeiro que eu falei e tal, nesse caso, ela está começando a enfraquecer, porque ela está é assim na colheita, né? Eles vão colher e dali eles sabem que vão começar a secar de novo. Então o poder do masculino vai tomar conta, Huitzilopochtli vai dominar ali aquele momento, aquela região e aquele tempo. Então é meio que tipo quase uma despedida, vamos dizer assim. E aí eles fazem essa varredura e tal, e eles entram no jejum rigoroso, isso incluindo até silêncio. Eles nem falam enquanto fazem. Eles fazem 8 dias de danças, mas danças silenciosas, dedicadas a Totsi. Totsi é chamada como Nossa Avó, é uma expressão de Tlazolteotl, né, que nesse caso é como se fosse a Mãe Terra. Então é como ela para de dar os frutos, ela está finalizando os frutos e dali ela vai se recolher, né? Chantico também é venerada, que é a deusa do fogo do lar, tá? E existia um sacrifício que acontecia, que nesse caso era uma mulher que ela era fantasiada de Tosse e fazia lá os rituais, a dança, o negócio todo, parará. Só que o que acontece? Ela não, como quase praticamente, não, como os sacrifícios astecas em geral acontecem, você não poderia chorar, você não poderia ficar triste, você não poderia, quase todos eles são assim. Então, para que ela não soubesse que ela ia ser sacrificada, eu não sei como é que fazia esse esquema. Tá? Diziam que ela ia ter uma noite com o grande senhor, para que durante o caminho até chegar lá, até o momento dela saber o que acontece de verdade, ela não soubesse. Então eu não sei se tipo eles faziam várias, enrolavam várias, e dentro dessas várias apenas uma de fato não iria dormir com uma pessoa legal, importante, sabe? Alguém, um cara que lá
Nossa, uau, não sei como é que era, mas dizem que era assim. Não sei se é uma desculpa que eles usavam pra achar que ela sombreava, não sei, eu não sei por que acontecia isso. Eles também faziam alguns sacrifícios para que evitasse a chuva, para que o ciclo pudesse ocorrer naturalmente e não atrapalhasse a colheita nesse momento. Pelo que eu vi, basicamente existe alguma similaridade hoje em dia desse festejo, né? Só que, obviamente, sem o sacrifício, mas aí com... Eles falam que tem oferendas. Acredito que seja oferenda de comida, né? E flores também, enfim, alguma coisa que remeta à natureza para alimentar e para agradecer pela dedicação das deusas da terra que deram seus frutos para alimentar a população. Só uma observação que eu achei muito interessante. Existe um termo em náhuatl, asteca, né, que é xochitl, que é para mulher trans. É para mulher trans. Ele era usado e significava simplesmente que tem flores. É uma pessoa que tem flores. Que flor para o asteca, como eu já falei em alguns vídeos, é associado a várias coisas. De poemas, espíritos, uma espiritualidade muito forte, ao sexo, ao prazer. Porque os astecas acreditavam que o sexo, de fato, era um presente divino de Ometeotl, né? E aí, por causa disso, eles associavam isso. Por isso que Xochiquetzal, que eu citei no primeiro mês, ela era associada também aos trabalhadores do sexo, né? Tipo, todos eles e tal, enfim. Então ela tava ali para poder lembrar da importância, vamos dizer assim, dessa questão. E aí tinha esse termo Xochihua, que pelo que eu vi ainda existe esse termo. E eu achei muito interessante. Então é isso. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam silêncio absoluto. E é isso. Valeu!